Olha, você provavelmente já ouviu falar por aí sobre um tal de CDB. Já deve ter visto um anúncio, passou no seu feed do Instagram aí, alguém já comentou, ou até no seu banco tem lá escrito, você não sabe até hoje o que é. Se eles vivem, aonde eles habitam, do que eles se alimentam, se há uma seita maligna, enfim. Calma, nesse vídeo eu quero te explicar qual é o melhor CDB para você investir em 2020. Olha, você já sabe, quando a gente começa esse vídeo eu sempre vou pedir para você, se inscreve no canal. Eu sei, você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo. De fato, isso é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E de verdade, cada curtida que eu tenho ali, eu entendo que o meu conteúdo de fato é relevante. E essa é a ideia, entregar o melhor da educação financeira para você. Beleza? Então vamos lá. Primeiro o que seria um CDB? O nome significa Certificado de Depósito Bancário. E da onde vem isso? O que acontece é que todos os bancos, as instituições financeiras precisam de dinheiro. Assim como eu e você, ela também precisa de dinheiro. E como é que o banco faz isso? Ele emite alguns títulos, como os CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, outros investimentos, a maioria deles de renda fixa, né, que podem contribuir para que você consiga fazer os investimentos. O banco vai utilizar ali para infraestrutura, para crescimento do negócio, para pagamento de dívida, enfim. E você vai receber esse valor em um determinado tempo com uma taxa de rentabilidade acordada, que pode variar de pré-fixado, pós-fixado ou movimento híbrido, que são alguns CDBs, que falaremos a seguir. Mas o importante é você entender o contexto, porque o investimento ele vai funcionar sempre assim, qualquer investimento. Você empresta um dinheiro que vai ser retornado para você em um prazo determinado no ato do contrato, mas com uma taxa de rentabilidade de retorno que você vai ter ao final daquele contrato, beleza? E aí você deve pensar, tá, Rafael, qual o melhor investimento? Qual o melhor CDB que eu devo fazer? Primeiro ponto é que eu não vou cansar de falar sobre isso aqui. Não existe de fato o melhor CDB ou o melhor investimento. Existe o adequado e o ideal para o seu momento de vida e para os seus objetivos. Lembra, já falamos muito aqui sobre objetivos, principalmente no último vídeo, onde eu expliquei sobre o Tesouro Direto. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui, porque é importante que você tenha clareza nos seus objetivos, principalmente os de curto, médio e longo prazo, porque através disso você vai saber tomar a melhor decisão de qual o investimento ideal para você. Será que é o corona? Não. Desculpa. É importante que você entenda que o CDB ele é categorizado por rendimento, ou seja, por rentabilidade, pelo prazo de vencimento, que isso vai decidir, te ajudar a tomar a melhor decisão. Para a gente saber sobre as categorias dele, a gente tem 3 categorias. O primeiro deles é o pré-fixado. Olha, o próprio nome já diz, ele é pré-fixado. Então já foi te dado qual é a rentabilidade que você vai ter ao final daquele contrato. Por exemplo, um CDB pré-fixado que te garante 6% ao ano. O que isso quer dizer? Que não importa se faça chuva ou sol, com ou sem qualquer coisa, pandemia, o que for, mercado baixo, mercado em alta, não importa o que aconteça, você tem garantido aqueles 6% ao ano de rentabilidade. E isso é bom? É ruim? Depende. O que acontece se você tiver, por exemplo, um aumento da taxa de juros base, a taxa Selic, que é o investimento mais simples que você consegue fazer, e aí ele acaba chegando a 10% de retorno e você fez um pré-fixado de 6%, você está perdendo pelo movimento do mercado. Mas é importante que você também olhe para esse setor, porque tem alguns títulos que pagam bons retornos. A gente vem para o segundo ponto, que é o segundo título. A gente tem o pós-fixado, ou seja, ele sempre vai estar atrelado ao indexador econômico. Calma, talvez você tenha ficado um pouco perdido sobre o que seria o indexador econômico. E vamos lá, lembra que eu falei para vocês sobre o Tesouro Selic no último vídeo? Que o indexador econômico a qual ele seria atrelado é a taxa Selic? Ótimo, então você já sabe que o Tesouro Selic é um investimento pós-fixado, que o retorno dele vai ser de acordo com a taxa Selic. No caso do CDB pós-fixado, ele vai estar atrelado à taxa CDI ou taxa DI, que é a mesma coisa, só muda a forma de falar. E aí você deve pensar, Rafael, eu preciso saber de qual o valor desse indexador? Sim, você precisa saber. E tem 2 formas de você entender sobre isso e saber aonde procurar. Primeiro ponto, caso você queira saber exatamente quando está a taxa DI hoje,
você pode acessar o site da B3 oficial da Bolsa de Valores da antiga BMF Bovespa e lá vai estar logo de cara o valor da taxa DI de hoje. E aí você vai fazer o cálculo atrelado a quanto o CDB te paga. Vou te explicar já. O outro ponto é entender que a Selic e a taxa DI sempre vão estar muito próximas, a variação é muito pequena. Então, se você não quer se atentar a esses mínimos detalhes, que de fato, para você, pessoa física comum, assim como eu, não faz tanto sentido você ficar nesses mínimos detalhes, é só você pensar que a Selic e a DI são muito próximas e sempre vão seguir quase o mesmo valor. E aí a taxa DI e a Selic são muito parecidas, então não precisa se preocupar com isso. Mas vamos lá ao cálculo. Por exemplo, se você pega um CDB pós-fixado que paga 120% do CDI. Ótimo, o que você vai fazer? Você vai pegar a taxa DI lá. Eu peguei hoje, a taxa DI está em 2,15%. O que você vai fazer é esse simples cálculo. Você vai pegar 2,15%, vai multiplicar por 120% e você vai ter um retorno aí de mais ou menos 2,6% arredondando ao ano. Essa é a sua rentabilidade. Isso vai te ajudar para você tomar decisões de qual o melhor título que você vai fazer. Importante você entender aqui que geralmente os títulos pós-fixados eles vão ter geralmente uma característica de um vencimento mais reduzido, ou seja, títulos de resgate mais rápido, 30 dias, às vezes liquidez diária, que é um que a gente pode utilizar para reserva de emergência, porque se você vai deixar o dinheiro menos tempo lá, ele não vai te garantir um prêmio tão considerável como outros, como pré-fixado ou talvez o híbrido, que a gente vai falar agora. O híbrido, ele é muito parecido com o Tesouro IPCA, por exemplo. O que acontece é que ele vai estar sempre te dando um prêmio mais um indexador econômico atrelado a ele. Por exemplo, um CDB híbrido ele vai ter uma característica de IPCA, ou seja, quanto vai render a inflação naquele período, mais uma taxa de 4, 5, 6% ao ano muitas vezes. E o que isso serve de importância? Primeiro ponto, lembra, eu falei para você ficar atento ao vencimento. Esses títulos são geralmente de médio e longo prazo. Então, se você tem objetivos de médio e longo prazo, é importante que você possa identificar um bom CDB para você. E por que é importante olhar para o vencimento? Você pode resgatar antes? Claro, ninguém vai te obrigar a continuar até o final do período, só que você precisa entender que você pode ter um prejuízo financeiro nesse processo. Lembra, como é que funciona? Você está comprando um certificado do banco. Agora, se você desistir desse contrato, você tem que devolver para o banco, ou seja, o banco vai recomprar de você aquele título que você fez. E para isso, ele vai pagar um prêmio. E esse prêmio pode vir a ter, na grande maioria, um prejuízo do valor que você esperava ou do valor inicial. Então, é muito importante na hora de decisão que você vai ter, que você lembre dos seus objetivos, atrele o tipo de CDB com o vencimento, com a rentabilidade, mas sempre atrelada aos seus objetivos. Alguns produtos do mercado, eles oferecem rentabilidades abaixo do benchmark, ou seja, abaixo do teto mínimo considerável que você pode receber. Por exemplo, se você sabe que você tem acesso a um título do Tesouro Selic com a rentabilidade atrelada à Selic, ou seja, hoje 2,25% ao ano, por que você vai aceitar um CDB de liquidez diária que te pague menos do que isso? Então é importante que você fique atento na hora de fazer seus investimentos e não aceite que o banco ou a corretora te pague menos do que o mercado em qualquer outro momento pagaria para você. Outro ponto importante é que geralmente os bancos menores, de menor proporção, eles acabam tendo a facilidade ou te entregando CDBs com maiores porcentagens, com maiores rentabilidades. E isso é muito bom, por isso é importante que você faça a pesquisa. Uma das vantagens de você procurar isso pode ser no seu banco ou na sua corretora. Porém, fique muito atento à taxa, ao hedging que a gente chama, que é o risco que aqueles bancos podem ter. Por quê? Os bancos menores, automaticamente, eles prometem uma alta rentabilidade porque eles têm maiores riscos de mercado, ou seja, risco de quebra, risco de calote. Então, você precisa ficar atento a essas possibilidades. Agora vamos lá, como investir? Você pode fazer de duas formas, ou através da sua corretora ou através do seu banco. E qual a diferença? Geralmente nas corretoras você acaba tendo mais vantagem, porque o banco ele não vai indicar um CDB bom de um outro banco concorrente dele pela questão do conflito de interesse. Então, na corretora, por mais que ainda tenha um pouco desse conflito, você tem mais opções ali dentro da plataforma. Então, ali na corretora você provavelmente vai encontrar melhores oportunidades. Porém, tudo isso vai depender de qual corretora você escolhe e dos ativos ali disponíveis. Muita gente pergunta, Rafael, mas esse produto é para qualquer um? Qualquer um pode investir no CDB? Então vamos lá.
O que acontece é que com a democratização e com a competição do mercado financeiro, hoje a gente tem, por exemplo, CDBs com liquidez diária que você pode investir a partir de R$1, R$100, enfim, tudo vai depender de aonde você procura e, claro, sempre lembrar que se você tem uma barreira de entrada menor, ou seja, investimentos a partir de R$1, R$100, talvez a rentabilidade vai ser o mínimo necessário. Então sempre vai existir essa comparação. Mas qualquer um pode investir? Sim, hoje qualquer um consegue investir no CDB. E aí agora a gente vai para a parte mais importante, que é a prática. Então eu quero te explicar o passo a passo de como é que você pode fazer. Eu vou exemplificar através da minha conta, mas eu vou colocar um CDB de liquidez diária, ou seja, que eu posso retirar a qualquer momento, que faz mais sentido com o momento atual e também fica melhor de explicar para vocês. Vamos embora? Ó, eu vou abrir aí, você está vendo a tela principal da minha conta, tá? E aí no meu caso, a gente tem aqui, por exemplo, investimentos. Você vai ter que adequar com a sua conta, com o seu banco, aonde está essa relação. Eu vou clicar em investimentos. E vai me dar aqui algumas opções. O que é importante? Cara, não se preocupa com o que está aqui. Você tem que focar apenas no que você precisa, que é a renda fixa, que é onde você vai clicar. Você vai abrir diversas opções. Lembra, qual é a vantagem que a gente tem quando a gente fala de um título de renda fixa? Né? Ou no caso de um CDB de liquidez diária. O que eu quero? Segurança, ótimo, a gente já sabe sobre isso. Eu quero liquidez diária. Então, se eu quero liquidez diária, eu vou clicar em resgate rápido. Na sua banco, na sua corretora, pode estar um nome diferente, mas é só você ler que você vai entender. Você vai clicar em resgate rápido e isso já vai limitar as suas opções de retorno ou diminuir sua margem de erro, porque no meu caso vai me dar apenas uma única opção, tá vendo? CDB pós-DI de liquidez diária, onde ele me dá o investimento mínimo de R$100 e ele fala sobre o IR regressivo, ou seja, dependendo do tempo que você deixar, a taxa de contribuição do imposto de renda vai ser menor. Eu vou deixar a tabela aqui para você para facilitar o entendimento. Você vai clicar nele, lembrando que ele já me dá aqui, ó, que ele me paga 100% da taxa DI, então isso é muito importante, é o mínimo necessário que eu preciso. Eu vou clicar nele para conseguir fazer esse investimento e ele já vai abrir para mim a tela para poder colocar o valor necessário para investir. Ele está carregando. Ótimo. Feito isso, o que você vai fazer é selecionar o valor que você quer. Lembra, o mínimo é R$100. Então, você vai lá, eu no caso aqui vou investir R$100 só para método educacional e prático para você. Eu vou selecionar o valor que eu quero investir. Feito isso, eu vou clicar, vou abrir, aqui ele vai autenticar a autenticação bancária que eu tenho, a transação, feito. Em menos de 1 minuto, 2 minutos a gente consegue fazer o investimento e tá pronto. Então o que eu quero falar para você? Tudo isso é muito simples, é lógico que você precisa atrelar os seus objetivos à atual situação que você está, mas as opções são bem fáceis de você ter acesso. E aí, mais uma vez, não existe desculpa para você não começar a investir, beleza? Espero que você tenha curtido o modelo desse vídeo. Depois comenta aqui se você gostou de teoria, prática, como é que foi essa ideia. E se você achar interessante, agora sim, você pode compartilhar esse vídeo, beleza? Te agradeço, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.